Olá pessoal do oitavo ano, continuando aí sobre nossa temática voltada para a América Latina, né? Já trabalhamos a América Latina questões populacionais, trabalhamos a América Latina aí a questões econômicas. Por último aí nós vamos trabalhar a América Latina questões naturais, ou seja, vamos trabalhar clima e vegetação da América Latina, né? Saber quais são os principais climas predominantes e as vegetações aí que surgem nesse clima. Antes, nós vamos estudar toda a conjuntura do relevo que forma a América Latina aí e as formas desse relevo. Vamos falar sobre a estrutura geológica, né, e geomorfológica. A estrutura geológica, né, tem muito a ver com a questão do relevo. E geomorfológica são as formas de relevo que surgem nessa região que é a América Latina. Na América Latina são encontradas diversas estruturas responsáveis pelas feições do relevo. Entre elas, nós temos aí dobramentos modernos, né? O que são dobramentos modernos? São formados por rochas que são expostas à atividade tectônica, ou seja, os dobramentos modernos, eles surgem a partir de choque de placas tectônicas, que são as montanhas, tá? Ou seja, essas montanhas que nós temos hoje, como é o caso das montanhas dos Andes, na América do Sul, e a Serra Madre, lá na região do México, é um conjunto montanhoso recente, chamado de dobramentos modernos, ou conjunto montanhoso recente, ou dobramento recente. Ele vai surgir de acordo com um choque de placa tectônica, que faz surgir esse relevo alto, que são as montanhas, certo? Da era cenozoica, né, que no qual é a era que nós estamos atualmente. Temos também escudos cristalinos, tá? São formados por rochas magmáticas e metamórficas, ou seja, rochas de origem vulcânica e rochas que sofreram aí a fusão de duas ou mais rochas, estáveis e resistentes, né? Ou seja, são bastante resistentes à erosão, já que possuem uma grande cristalização na sua feição, né? Origem minerais metálicos, tem aí, nós podemos aí nessas regiões de bacia sedimentar, nessas regiões de escudos cristalinos encontrar minerais metálicos como ouro, cobre, ferro, entre outros, né? E tem a estrutura bem mais antiga, a estrutura que tem aí o Brasil, bastante antiga. Por quê? Porque é da era pré-cambriana, foi as primeiras eras aí a se formar todo o território mundial. E nós temos também as chamadas bacias sedimentares, né? Que são o quê? São regiões formadas por depressões ou por planícies, que naquela região aí formou-se acúmulo de sedimentos proveniente aí de áreas que antes foram desgastadas, né, pelo processo de erosão. Áreas que tinham um grande acúmulo de material orgânico, que era uma floresta, que era um lago, sofreu o processo de erosão, sedimentação, formou-se então uma grande bacia sedimentar, no qual nós encontramos os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural, datada aí do Eon fanerozoico, que fica entre o período atual e o período mais antigo, tá? Então nós temos aqui a América Latina, né? Lembrando que a América Latina é toda a região que vem o México, né? A América Central e a América do Sul. Então essa é a América Latina, são os países que têm origem a língua latina, o português e o espanhol. Certo? O que é que nós temos aqui? No primeiro mapa, é o mapa aí da estrutura geológica. Então, nós vamos perceber aqui, ó, os dobramentos modernos, tá? Dobramentos modernos, esses verdeados aqui, é a estrutura formada principalmente por grandes quantidades de terreno elevado atualmente. Esse terreno aqui são as montanhas, os Andes, né? E a Serra Madre aqui no México. Nós temos aqui, ó, os escudos cristalinos, né, são composição bastante sólida, que não vão sofrer ou sofrem pouco processo de erosão. E nós temos aqui, ó, as bacias sedimentares, essa área mais amarelada, tá? As bacias sedimentares aqui, ó, nessas áreas amareladas, elas estão aí formando uma região que possui uma grande quantidade de combustíveis fósseis, tá? E essas regiões mais azuis
são as regiões que teve derramamento de lava vulcânica, que são regiões aí de origem vulcânica, ou seja, os solos dessas regiões são solos ricos em nutrientes, tanto nessa região que pega o sul do Brasil, como nessa região aqui próximo aos Andes, tá? Então, ó, a estrutura geológica aqui, né, vamos ver o mapa físico da América Latina, a gente vai perceber que nessa região aqui que está a Cordilheira dos Andes, é a região que possui as maiores altitudes, né, chegando a mais de 6.000 a quase 7.000 metros acima do nível do mar. Já nas regiões mais verde escuro, né, como é o caso dessa região litorânea e dessas regiões aqui na América do Sul, né, aqui na região da Amazônia, as regiões mais planas são as regiões aí que possuem as regiões mais baixas. E nós temos aqui, ó, os morros, as serras no interior do Brasil, ok? No oeste do continente, né, há a presença de dobramentos modernos. Região oeste, região essa daqui, ó. Nós temos o quê? Grande presença de dobramentos modernos. Ocorre a atividade sísmica e o surgimento dos Andes e da Serra Madre, como falei para vocês, né? Aqui, vamos voltar, ó. Aqui é a região que dá dobramentos modernos. É uma falha geológica, ó, porque existe a placa sul-americana no qual o Brasil está em cima, né? E existe a placa de Nazca. Essas duas placas estão entrando em contato, fazendo com que haja uma grande quantidade de abalo sísmico e também uma grande quantidade de surgimento de vulcões e também a questão da elevação dos Andes nessa região. Até mesmo aqui, ó, a placa do Cocos e a placa do Caribe, fazendo com que haja também abalos sísmicos nessas regiões. Na porção leste, né, nessa região aqui, que é a porção leste, ó, na porção leste, há a ocorrência de escudos cristalinos que sofreram acentuados processos erosivos, como é o caso dos planaltos e das montanhas antigas que tem aqui no Brasil, desgastadas e com altitudes inferiores dos encontrados na região oeste, ou seja, essa região aqui vai ter um relevo bem menor do que na região oeste. Por quê? Porque não tem mais processo erosivo, não tem mais o processo do tectonismo, ou seja, não há soerguimento nessa região. Então, as serras, os planaltos nessa região vão ser bem menor do que na região leste, na região oeste, perdão. Né? Então, ó, com destaque para os planaltos da Guiana e o Planalto Central brasileiro. Temos dois planaltos aí que vamos destacar. Planalto das Guianas, aqui nessa região, e o Planalto Central brasileiro, que fica mais ou menos nessa região aqui, tá? Planalto das Guianas e o Planalto Central, que são as regiões mais altas do Brasil, que não são montanhas. Na porção central, as bacias sedimentares são predominantemente, ou seja, na região central, né, nós temos as bacias sedimentares, nós temos aqui, ó, as bacias sedimentares, tá? Na porção central, as bacias sedimentares são predominantes. As planícies e as depressões caracterizam essas estruturas, nas quais os rios atuam como importantes agentes de transportes e deposição de sedimentos, como as planícies e as depressões na Amazônia e as planícies na região Platina e na região do Pantanal. Ou seja, nós temos aqui a planície Amazônia, que é uma das maiores planícies do mundo, né? Onde fica a maior bacia hidrográfica do mundo também, além do maior rio, que é o Rio Amazonas. Nós temos a planície do Pantanal, que é a maior área alagada do mundo, e nós temos aqui a planície Platina, que fica entre os 4 países, né? Paraguai, Argentina, Uruguai e o Brasil, certo? Então, nós temos aqui, ó, área de planície na região do Pantanal, né? Antes do incêndio, obviamente. Você pode perceber que é uma região totalmente plana, né? A água não tem como escorrer, ela fica acumulada aqui nessa região. Climas e formações vegetais na América Latina. Vamos falar um pouco mais sobre os climas que formam a América Latina, né? O que nós temos aí? Os tipos climáticos variam de acordo com a radiação solar, né? De acordo com a distribuição das chuvas e de acordo com o clima. Ou seja, 3 fatores aí levam o clima em uma região. A distribuição dos raios solares, né? O quanto os raios solares incidiam naquela região.
a distribuição de chuvas, né, se aquela região chove mais, chove menos ou não chove, e também a temperatura, se tem uma baixa, uma média ou uma alta temperatura. Vai ser os principais fatores que vão determinar o clima em uma região. O que é que nós vamos ter aqui, né? A extensão latitudinal, ou seja, a extensão norte e sul do globo, da América Latina, vai ser um dos principais fatores que vão ter aí como principal destaque esses vários climas que nós temos aqui na nossa tabela. A extensão latitudinal da América Latina influi diretamente em seu clima. Como sua maior parte está localizada entre os trópicos, né? Ó, nós temos aqui a linha do Equador, né? Que é a região que mais recebe radiação solar, região mais quente do globo. Nós temos aqui a região que é o Trópico de Câncer e o Trópico de Câncer, aliás, aqui em cima, né? E o Trópico de Capricórnio aqui embaixo. Então, essa região aqui é chamada de região intertropical, região mais quente da Terra, região que mais recebe radiação solar. Seu clima será predominantemente caracterizado, né, pelo clima tropical, já que fica entre os trópicos, certo? Com áreas com clima equatorial, subtropical, temperado, mediterrâneo, semiárido, deserto e frio de montanhas. Então, nós temos aqui a distribuição desses climas, ó. Clima equatorial, né, na região norte, clima tropical, clima subtropical, clima semiárido, clima deserto, clima subtropical e o clima mediterrâneo, tá? Além do clima frio de montanha, né? E o clima temperado também. O clima equatorial, ele é quente e chuvoso, tá? Está mais na região norte, na região amazônica. Entre os trópicos, predomina em vastas áreas do Brasil, Bolívia e América Central o clima tropical, com verões chuvosos e invernos secos. Na costa litorânea encontra-se e forma-se o clima tropical semiúmido, que é um clima mais quente, ou seja, nessa região norte é o clima equatorial, um clima totalmente quente e úmido, né? Ele é quente e vai ser úmido devido à grande quantidade de árvores que há a grande quantidade de florestas que há nessa região e também do oceano. Radiação vai estar presente aqui, vai fazer com que a radiação interfira naquele local, tenha uma grande quantidade de massa de vapor e provoque chuva naquela região constantemente. Então, o clima equatorial vai ser quente, chuvoso e altas temperaturas durante o ano todo. Clima tropical vai ser esse clima aqui que está no interior do Brasil, na região da América Central, que vai ser um clima voltado para ter duas estações do ano bem definidas, verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos, né, nessa região aqui do Brasil Central. Além disso, nós temos na região litorânea, né, o clima tropical semiúmido ou tropical úmido, aliás, ou tropical atlântico, que já é um clima mais úmido, principalmente no período que é o inverno. As áreas tropicais do Mar do Caribe da América Central, o calor e a umidade do clima local, somados à calmaria das águas oceânicas, favorecem a formação de furacões. Muito se vê, principalmente quando chega o período do verão naquela região, né? Forma-se grandes quantidades aí de furacões, que são o quê? Um encontro de alta pressão que vem da atmosfera e baixa pressão que vem do oceano, ou seja, os ventos quentes que sopram naquela região entram em contato com os ventos frios que saem, que são aí desenvolvidos no oceano, fazendo com que haja uma grande quantidade de furacões, né, que são uma grande quantidade de chuva que chega até aquela região, de tempestades que chegam naquela região. Na América do Sul, esse sistema de formação de furacão não afeta as regiões, pois há intensa pluviosidade, chove bastante nessa região da América do Sul. Nós temos o climograma, esse climograma ele é um climograma de clima equatorial. Por quê? Porque nós temos aí uma certa distribuição de chuva naquela região e o clima, a temperatura praticamente ela não muda, é estável o ano todo, não cai temperatura, ela fica em torno de 25 graus durante o ano todo, porém as chuvas elas são também durante o ano inteiro, então é um clima equatorial, quente e úmido durante o ano inteiro.
Ao sul do Trópico Capricórnio, ou seja, nas regiões sul do Brasil, principalmente, e no Uruguai e na Argentina, ocorre os climas subtropical e o clima temperado. Qual é a principal característica desse clima? A principal característica é que eles possuem chuvas distribuídas de forma homogênea, ou seja, chove todos os meses do ano, né? E as estações do ano são bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno, você pode notar nitidamente a mudança da estação do ano naquelas regiões. Até certas regiões, principalmente regiões serranas, tem quedas de neve, como ocorre aqui nas Serras Gaúchas, quando chega o período aí do inverno, né? Aqui é o clima temperado, você pode perceber que essa linha aqui é a temperatura. Quando chega o período do inverno, ela vai cair, provocando até neve em certas regiões, e as chuvas elas são bem distribuídas, né? Então eu tenho uma boa distribuição de chuvas e eu tenho aí, ó, grande amplitude térmica, que é a diferença aí de temperatura durante o inverno e durante o verão. As áreas de maiores altitudes aí predomina o clima frio de montanha, né? São as regiões lá nos Andes, principalmente nos Andes, né? Próximas às regiões de montanhas destacam-se os desertos, né? Por que os desertos? Porque as montanhas elas são barreiras naturais que impedem a entrada aí de massa úmida para provocar chuva naquela região. Como as montanhas são muito altas, as nuvens esbarram nas montanhas e descarregam aí na região que é oposta aos desertos. Então, nas regiões montanhosas, logo após as montanhas, nós temos os desertos, né? E aqui na América do Sul, nós temos o deserto do Atacama, que é um dos desertos aí mais secos do mundo. Pode perceber, ó, que naquela região da região desértica, o baixo índice pluviométrico é constante, ou seja, existe aí, né, uma pequena mudança de temperatura, mas praticamente não existe chuva naquela região, marcando como uma região de clima desértico, né? Aqui é a região deserta do Atacama. E a vegetação da América Latina, né? Assim como existem climas diferenciados na América Latina, nós vamos também compreender que há uma predominância de vegetação aí decorrente do clima que vai se originar naquela região. Então nós temos florestas equatoriais, florestas tropicais, nós temos aqui savanas, nós temos aqui, ó, estepes, entre outros. Vamos falar sobre cada uma delas, ó. As florestas equatoriais e as florestas tropicais estão associadas ao clima do mesmo nome, né? E que ocorre na América Latina. Possuem aí árvores com grande porte, folhas bastante largas e folhas bastante esverdeadas, né? E também são regiões bastante úmidas. Só que nessas regiões estão ocorrendo e ocorreram uma grande presença de exploração econômica, principalmente na região amazônica, né, que estão retirando de forma ilegal a madeira, né? E também a urbanização na região que são as florestas tropicais, que tinha aqui no caso a nossa Mata Atlântica, que basicamente não existe mais, agora vai existir ou cidades ou plantação de cana-de-açúcar. São os principais responsáveis aí pela devastação dessas vegetações, ou a plantação, né, o cultivo de certos tipos de alimento, ou a devastação para dar lugar à agricultura, que é a cana-de-açúcar ou a urbanização. Aqui é a imagem, né, do livro de vocês da vegetação equatorial, né, que é a floresta equatorial ou a floresta tropical, a Mata Atlântica ou a floresta amazônica. As savanas, né, o nosso segundo tipo de vegetação aí, elas ocorrem em clima tropical semi-úmido, ou seja, na região central do Brasil e nas regiões aí do Paraguai, da Argentina e de outros países, onde há a presença de duas estações do ano, ou seja, regiões onde há um clima frio e seco, quente e úmido, vai surgir a vegetação que são as savanas. São caracterizadas por arbustos, plantas rasteiras e árvores esparsas, com galhos grossos, galhos retorcidos e raízes bastante longas, né? Raízes bastante profundas para captar a água do subsolo quando há aí períodos de estiagem. No Brasil, né, as savanas são chamadas de cerrado e na Venezuela são chamadas de llanos.
A devastação dos cerrados aqui no Brasil vem ocorrendo principalmente para dar lugar ao constante agronegócio, principalmente a plantação de soja e a criação de gado, né? Aqui é uma região de cerrado, né, que são típicos das savanas, é uma região aí, ó, de arbustos, né, árvores esparsas, árvores secas, elas perdem as folhas no período de estiagem para diminuir a evaporação. Então, ela perde as folhas para aumentar a sua resistência. As pradarias são formações rasteiras de climas que possuem verões quentes e invernos frios, encontrados principalmente nas regiões de clima subtropical e de clima temperado. No sul do Brasil, esse tipo de pradaria recebe o nome de pampas, que se estende entre a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Esses pampas aí são regiões totalmente planas, né, onde possuem uma grande quantidade de gramas, e essas gramas aí, elas são aqui no Brasil utilizadas principalmente para dar lugar à criação da pecuária. E a pecuária é um dos principais responsáveis por levar à devastação dessa região sul do Brasil, né? Nos climas desertos e nos climas frios de montanha, devido aos climas mais extremos, a vegetação é mais escassa, ou seja, você não encontra vegetação em climas desertos e em climas frios de montanha. Isso também ocorre nas regiões semiáridas, com formações de estepes, né, que no caso é aqui nordeste brasileiro, nós temos aí as regiões semiáridas e nós temos aí os estepes, que são o quê? Vegetações aí bastante secas, são gramas, são campos secos, e vegetação aí xerófita, que são aquelas plantas que possuem espinhos e raízes profundas. Aqui é a imagem de vegetações aí xerófitas, ok? Para finalizarmos aí, vocês ficam da página 16 até a página 21. Dúvida a gente tira aí nas nossas aulas online, ok? Até a próxima.